Mais um vídeo aí, pessoal. Nosso assunto agora é sexologia forense. Nós vamos falar da sexualidade anômala. Anômala quer dizer anormal, patológica. Nós falaremos sobre os distúrbios da sexualidade. E sem qualquer preconceito, eu afirmo que nós vamos falar dentro das bibliografias que são pedidas para os concursos públicos. Muitos vão dizer, eu não concordo com isso, eu não concordo que isso seja um distúrbio, eu considero que isso seja uma coisa normal. Tudo bem, mas aquilo que será mencionado aqui será aquilo que está nos livros de medicina legal, do Genival Veloso França, entre outros materiais que eu achei de importância para a nossa prova. Para que algo seja classificado como distúrbio, ou seja, como anômalo, é necessário que seja exclusivo e duradouro. Um indivíduo só consegue ter aquela prática sexual, por exemplo, exclusiva e duradouro, persiste por anos, talvez pela vida toda, porque uma mera prática num determinado momento isolado não caracteriza o distúrbio. Então, para a gente entender melhor, nós veremos que a questão quantitativa da quantidade e a questão qualitativa. Então temos a quantitativa, o distúrbio quantitativo e o distúrbio qualitativo. O homem, como ele tem muito vigor sexual, é chamado de satiríase. O homem, quando ele tem pouco vigor ou nenhuma capacidade de ter relação sexual, é impotência. Então, muito satiríase, pouca impotência sexual. A mulher com muito furor sexual denomina-se ninfomania, enquanto a mulher que tem pouco vigor sexual se chama frigidez. Homem satiríase, muito, a mulher ninfomania, muito. Homem pouco hipotência, a mulher pouca frigidez. Essa é a questão quantitativa dos distúrbios da sexualidade. Nós temos a qualitativa, e a mais complicada de se estudar e a mais de se aceitar muitas vezes, porque aqui são coisas comuns, rotineiras, que se ouve com certa normalidade, enquanto a segunda já é um pouco mais complicada, porque na qualitativa nós temos o desvio do objeto do desejo ou a inversão do instinto sexual ou desvio do instinto sexual. São sinônimos. Tem o desvio do objeto, o desvio do instinto e o desvio do instinto sexual. Como você pode perceber aqui nós temos a inversão e o desvio. Pode se inverter completamente ou simplesmente desviar. Para que fique mais claro, nós separamos os nomes de cada desvio ou de cada inversão com a sua imagem, e nós vamos falar sobre cada uma delas e a gente vai entender melhor. Então vamos lá, algumas imagens ficaram até bem engraçadas, vocês verão. O primeiro é a riparofilia. O que é a riparofilia? É um desvio qualitativo. O que é a riparofilia? É aquele indivíduo que tem desejo sexual pelas pessoas sujas, Aquela mulher que só consegue ter atração para o homem sujo de graxa, ou o homem que só tem desejo para a mulher suja, ou para aquela mulher que só no período menstrual. Então isso é chamado riparofilia. Para que seja um distúrbio da sexualidade, tem que ser exclusivo e duradouro. Pode ser que em um determinado dia ele tenha vontade, um feitiço qualquer. Isso não caracteriza distúrbio. Para que seja distúrbio ou inversão ou desvio do instinto da sexualidade, tem que ser exclusivo e duradouro. Riparofilia. Uranismo e pederastia. Como eu já falei, sem nenhum preconceito, assim encontramos nas bibliografias. Uranismo ou pederastia é o homem que tem desejo por outro homem, é o homossexualismo masculino. Então, uranismo ou pederastia. Continuando, do lado feminino nós temos o tribadismo. Tribadismo também se encontra nos livros de medicina legal.
o atrito íntimo vaginal de mulher com mulher. O tribadismo também é considerado um distúrbio da sexualidade se for exclusivo e duradouro. Nós temos ainda a lubricidade senil. O que é a lubricidade senil? É o idoso, é o velhinho que tem, por motivos hormonais ou por qualquer outros motivos, um grande desejo sexual, um grande furor sexual. É a lubricidade senil, chamado então velhinho, lubricidade senil. Senil de senhor, né? Fácil de memorizar. Nós temos a gerontofilia ou a cronoinversão. Cuidado com esse cronoinversão, que pode se confundir com cromo. Cromo é de cor, crono é de cronômetro, de tempo, crono é de tempo. Então, gerontofilia, aquele indivíduo mais novo que só tem desejo sexual por pessoas idosas. Se for exclusivo e duradouro, é considerado um distúrbio da sexualidade. Cromoinversão. Esse aqui gera muita polêmica, porque tem pessoas que gostam de loiras, que só gostam de negros, negros que só gostam de loiras. E como caracterizar uma cromoinversão? Se for exclusivo e duradouro. Vamos supor que um afrodescendente se casa com uma afrodescendente. Ele não consegue ter desejo sexual por essa mesma pessoa. Então ele só consegue por pessoas de outra cor. Então é denominada cromoinversão. Lembrando sempre, tem que ser exclusivo e duradouro. Cromoinversão. Nós temos ainda a etnoinversão. É aquele indivíduo que só consegue relacionar-se com pessoas de outras etnias. Por exemplo, um brasileiro que só consegue se relacionar com asiática, por exemplo. Etnoinversão. Então, essas inversões, vamos voltar para memorizar melhor. Nós temos a cronoinversão, questão do tempo, a gerontofilia. Gerontofilia, lembra do geriatra? Cromoinversão, etnoinversão. Continuando, esse aqui vai gerar mais polêmica ainda, mas lembrando, pessoal, que nós estamos falando de medicina legal. Sabemos que os homossexuais, eles hoje são considerados, eles conseguiram muitos direitos, estão lutando por outros, já conseguiram seu espaço na sociedade, mas ainda está nos livros. Então, um desvio da sexualidade. Homossexualismo está nos livros, sem qualquer preconceito. Devemos memorizar para a prova, porque esse é o nosso objetivo. Transexualismo não pode ser confundido com homossexualismo, nem com pederastia, nem com tribadismo. O que é o transexualismo? É um indivíduo que tem o sexo X, mas ele é inconformado com seu estado sexual. Na sua mente ele é um homem, na sua mente ele é uma mulher. Então ele tem um comportamento transexual. Ele não se conforma com seu estado sexual e muitas vezes, para que consiga ter uma vida normal, eles fazem uma cirurgia para tentar mudar o sexo. Masoquismo é aquele que só consegue atingir o prazer sexual com seu próprio sofrimento. Então, se for exclusivo e duradouro, é um desvio da sexualidade, é um distúrbio, é uma questão anômala. Então, uma prática rotineira. Se for uma prática por algum dia ela praticou, não caracteriza um masoquismo. Para que seja classificado como masoquismo, deve ser, como tenho falado desde o início, exclusivo e duradouro. Sadismo, aquele que só consegue o prazer sexual, só consegue se satisfazer sexualmente com o sofrimento do parceiro. Então é o contrário. Enquanto o masoquismo o indivíduo só consegue
se realizar-se sexualmente com seu próprio sofrimento, no sadismo é o contrário. O indivíduo só consegue se satisfazer com o sofrimento do outro. Esses pessoal, foi o mais tranquilo. Agora já, para mim, já é o fim do mundo, né? Necrofilia. Necrofilia é aquele indivíduo que tem desejo sexual por cadáveres. Desejo sexual por cadáveres. Né? Para que seja classificado, tem que ser exclusivo e duradouro. Mas aqui eu particularmente já acho que um caso qualquer já é necrofilia, né? Já é o fim do mundo. Aqui já não tem nem comentários. Necrofilia é desejo sexual por cadáveres. Só consegue satisfazer com cadáveres aquele pessoal que viola túmulo muitas vezes, né? Vampirismo. O desejo sexual para se realizar, se satisfazer, necessita de sangue, né? O desejo por sangue na relação sexual. Nós temos ainda o bestialismo, também conhecido como zoofilia. Bestialismo é aquele pessoal, aquele povo que tem relação sexual com animais. Bestialismo ou zoofilia. Recentemente fizeram uma lei na Alemanha que aquele que praticar o bestialismo ou zoofilia terá que pagar uma multa de, se eu não me engano, 25 mil euros, alguma coisa assim. Então, porque estava se tornando comum. E houve protestos. Houve protesto de pessoas que não aceitavam, não concordavam com aquela situação. Se eu não me engano, era um homem que tinha uma cadela, tinha intimidades com uma cadela. Como nós podemos perceber, a sexualidade humana é uma coisa inexplicável. É uma coisa que pode ser uma coisa simples, mas pode levar a grandes transtornos, a grandes problemas, né? Fetichismo. Fetichismo é o desejo sexual por partes do corpo do outro, por partes especial, pé, mão, braço, etc. Então esse é o fetichismo. Então, continuando, nós temos ainda o froteurismo. Froteurismo é aquelas pessoas que têm um desejo de estar sempre de ônibus, pelo menos nos ônibus, frota, né? De estar relando, de estar encostando nas pessoas. E muitos praticam essa conduta porque tem um transtorno mesmo, só se satisfazem dessa maneira. Esse é o froteurismo. Continuando, nós temos o exibicionismo. Exibicionismo, aquelas pessoas que têm esse transtorno, têm um desejo imenso de se exibir para os outros. Muitas vezes na rua, tiram a roupa e têm a necessidade de se exibir. Também é um transtorno da sexualidade, é uma questão anômala. Se for exclusivo e duradouro, se torna um problema. E aí já entra nos casos de crime, né? Então deve ser observado. Continuando, nós temos o narcisismo. O narcisismo é aquela pessoa que tem uma admiração fora do comum pela sua imagem. Aquela pessoa que se satisfaz sexualmente admirando a sua imagem, contemplando a sua imagem. E quando isso é exclusivo e duradouro, é um distúrbio da sexualidade. Mixoscopia ou voyeurismo é o daquela pessoa, aquele indivíduo que tem um desejo, só se satisfaz sexualmente observando o outro, observando o sexo oposto, ou o mesmo sexo, ou a prática sexual de outros. É a mixoscopia ou voyeurismo. Talvez eu possa ter errado um pouquinho na pronúncia aí, mas a grafia é esta. Pluralismo. Prática sexual onde participam 3 ou mais pessoas. Então, pluralismo também cai em prova. Então, um indivíduo que só consegue se relacionar, talvez tem pessoas que são tímidas, e essa timidez provoca uma inversão no instinto sexual, para que ela
consiga relacionar-se, ela não consegue relacionar-se com uma pessoa só. Tem que ser com 3 ou mais. Isso chama-se pluralismo. Dolismo ou pigmalionismo. Dolismo ou pigmalionismo é um indivíduo que tem uma grande atração por estátuas. Então, há algumas capitais onde a população, o número de pessoas é maior, é mais comum acontecer essas coisas. Então, muitas vezes, a prefeitura, aquelas pessoas, os responsáveis por aquelas estátuas, têm que cercar, colocar um cercadinho em volta, porque os pigmalionistas se aproximam e praticam essas práticas. Então, dolismo ou pigmalionismo. Também entra nessa classificação aquelas pessoas que só conseguem relacionar-se, por exemplo, com bonecas infláveis e coisas parecidas. Travestismo. O indivíduo se satisfaz, ele se sente gratificado pelo uso de vestes, né? É o maneirismo e atitudes do sexo oposto. Um homem vestindo-se de mulher e se vestindo as roupas e a forma do corpo, se colocando em si a forma do corpo de uma mulher, ele se sente realizado. E então esse é o travestismo e também é caracterizado na medicina legal. Nós temos a urolagnia. Urolagnia, a pessoa que sente prazer sexual ao ver alguém no ato da micção, ou também simplesmente ouvindo ruído, né, ou sendo atingido pela urina. Então a pessoa que tem, na hora da prova, como que você vai perceber? Relacionou urina com prática sexual, é urolagnia. Agora já é a situação mais complicada. Cropofilia. Cropofilia tem ainda aquelas, já ouvi, tem algumas bibliografias que chamam de clismafilia. Cropofilia ou clismafilia é o desejo sexual relacionado a fezes, a prática sexual com a fezes. Então, cropofilia. Então, é essa prática também. O que é a sexualidade humana, né? Por que a medicina legal se preocupa com ela? A que ponto pode chegar o ser humano? Nós temos a cropolalia. Cropolalia é o desejo a satisfação sexual, a satisfação em ouvir palavras, aquelas palavras com conotações sexuais. A pessoa só se satisfaz em ouvir as palavras, a linguagem adulta, aquela linguagem sexual. Tem bibliografias que coloquem lá musa latrinaris, então é a coprolalia, não confundir com coprofilia. E aí, pessoal, aí é a parte mais complicada, né? É a pedofilia. Pedofilia é o desejo sexual por crianças, adolescentes, menor de 12 anos. É a pedofilia. Então, pessoal, o que deve se observar? No caso da pedofilia, é um crime grave. E por que está aqui na questão da sexologia forense? Eu conheci um caso de perto, onde um pedófilo, o pedófilo diante do juiz, o juiz perguntou a ele: você considera o que você faz, o que você fez normal? Ele havia violentado pelo menos 4 crianças. Ele disse sim. No meu ponto de vista, sim. Por quê? Assim como o senhor, doutor, tem desejo sexual por mulher, eu tenho por criança. Eu sei que a lei diz que é errado, mas na minha concepção está certo, porque eu não forço ninguém. Então você vê a que ponto chega a mente do ser humano. O que é o distúrbio da sexualidade? Por mais que muitas vezes pareça cômico, há casos que devem ser levados a sério, porque pode trazer grandes problemas para a sexualidade. Então vamos passar esses exemplos mais uma vez, só lendo o nome para a gente memorizar. Riparofilia, sujo, né? Uranismo, homossexual masculino.
Tribadismo, atrito feminino. Lubricidade senil é o velhinho. Gerontofilia ou cronoinversão é aquele jovem que só tem atração por idosos. Cromoinversão, por cores diferentes. Etnoinversão, por etnias diferentes. Homossexualismo. Transsexualismo é o indivíduo inconformado com seu estado sexual. O masoquismo é o sofrimento próprio na relação. O sadismo é o sofrimento alheio na relação. Necrofilia, cadáveres. Vampirismo, desejo por sangue na relação. Bestialismo, animais, também conhecido como zoofilia. Fetichismo, partes do corpo. Frotteirismo, aqueles de ônibus, né, frota. Exibicionismo, desejo compulsivo de se exibir. Narcisismo, o excesso de admiração a si próprio. Mixoscopia ou voyeurismo, observar, de olhar. Pluralismo, pluralismo, 3 ou mais pessoas. Dolismo ou pigmalionismo, a questão das estátuas. Travestismo, desejo pelo uso das vestes e maneiras do sexo oposto. E urolagnia, urina. Cropofilia, fezes. Croprolalia, ouvir. E a pedofilia, a questão mais complicada de todas essas, que é um crime. E aqui, pessoal, nós terminamos o nosso assunto sobre sexologia forense. Na próxima aula nós daremos início a um novo assunto, que é a psicopatologia forense. Então, aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado e até mais. Valeu!